tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão conosco em mais um programa da Conitec em Evidência. Essa é a nossa 15ª edição e hoje o tema será fitoterapia baseada em evidências, a ser apresentado pelo Benilson Barreto, que está aqui conosco. Ele é farmacêutico, mestre em saúde coletiva e doutor em ciências da saúde, consultor técnico desde 2010, da Coordenação Geral de Assistência Farmacêutica Básica do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos, o DAF, e atua no núcleo gestor da Política e Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Hoje, então, nós temos, no nosso programa você pode assistir por vídeo streaming ou também conectar por videoconferência pelo aparelho. Nós temos 40 minutos de explanação e mais 20 minutos para perguntas. Essas perguntas podem ser feitas por e-mail, então o nosso e-mail é conitec.evidencia@saude.gov.br. E é com você agora, Benilson. Bem, obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos e agradecer o convite de participar da Conitec em Evidência. O tema fitoterapia baseada em evidência é um tema que é bastante interessante. Infelizmente ainda não é um tema tão discutido ainda na ATS, mas a gente espera que com essa apresentação a gente possa ampliar o tema da fitoterapia, principalmente na questão da incorporação de novas tecnologias e pensando no Brasil, incorporação de fitoterápicos no SUS. Muito bom. Pode começar? Pode. Bem, então hoje a gente vai ver um pouco sobre a fitoterapia baseada em evidências. E aí, para começar, eu vou contextualizar um pouco sobre as políticas públicas relacionadas ao tema no Brasil. Então, em 2006, nós tivemos a publicação de duas políticas. A primeira é a Política Nacional de Praças Integrativas e Complementares, por meio da Portaria 971 de 2006. E ela é uma política que vai incorporar algumas praças integrativas no SUS, entre elas a fitoterapia. No mesmo ano, nós tivemos a publicação do Decreto 5.813, que aprovou a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Essa política é uma política que trabalha com toda a cadeia produtiva e ela tem a participação de vários ministérios. Então, são 10 ministérios, mais a Anvisa, Fiocruz, cada um sendo responsável por algumas ações dentro da cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos. Por ser uma política interministerial e ter vários envolvidos, alguns anos depois, em 2008, foi lançado o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos por meio da Portaria Interministerial 2960. Essa portaria, então, ela vai aprovar o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e vai criar o Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que é composto por sociedade civil e governo e tem a função principal de avaliar e monitorar as ações da política. Então, quem já pegou e já mexeu na publicação do programa vai ver que lá ele vai apresentar cada uma das diretrizes da política e as suas respectivas ações e os respectivos gestores responsáveis por desenvolver cada uma dessas ações. No ano passado, em 2016, nós fizemos 10 anos da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, então nós tivemos uma edição comemorativa que foi uma publicação que juntou, numa publicação única, a política e o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. E aí, pensando então em algumas diretrizes que relacionam com o tema de fitoterapia baseada em evidência, nós vemos que na PNPIC, que é a Política Nacional de Praças Integrativas e Complementares, a diretriz ligada com plantas medicinais e fitoterápicos, número 1, ela fala da elaboração da Relação Nacional de Plantas Medicinais e da Relação Nacional de Fitoterápicos. Antes da questão do decreto 7508 e da lei de 2011, pensava-se ter uma RENAFITO, ou seja, ter uma Relação Nacional de Fitoterápicos separada da RENAME. Tá? Por isso que a política, a PNP, que ela traz essa questão de elaboração da RENAFITO. E a diretriz 2 fala do provimento do acesso a plantas medicinais e fitoterápicos aos usuários do SUS. Então ele deixa claramente que é fundamental ter o acesso a fitoterápicos aos usuários do SUS e, claro, com segurança e eficácia. Já a diretriz da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, ela vai trazer como diretriz 9, garantir e promover a segurança, a eficácia e a qualidade no acesso a plantas medicinais e fitoterápicos. Então, o que a gente vê é que mesmo desde 2006 ou até mesmo antes, a própria política já traz como uma de suas diretrizes e objetivos ter essa promoção de segurança, eficácia e qualidade para os fitoterápicos.
E ele vai trazer como uma das ações atualizar permanentemente a Relação Nacional de Fitoterápicos, que chamava Rename Fito, e a Relação Nacional de Plantas Medicinais, e criar e implementar o Formulário Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Então, as duas políticas, elas já traziam claramente essa questão de incorporação de fitoterápicos no SUS com garantia de segurança e eficácia dos usuários. Uma outra diretriz, a diretriz 10 da política de plantas medicinais, ela fala de promover e reconhecer as práticas populares de uso de plantas medicinais e remédios caseiros. E aí é uma questão que a gente tem que trabalhar em relação às práticas populares. Claro, hoje a gente tem que pensar muito na questão do uso tradicional, que é o que eu vou trazer mais à frente para vocês. E aí a gente vai ver claramente que a gente não pode deixar de lado essa questão da tradicionalidade de uso. Que isso claramente várias instituições, OMS, agências regulatórias do mundo inteiro já reconhecem o uso tradicional como uma forma de garantir segurança e efetividade para os fitoterápicos, ou seja, uma forma de evidência para os fitoterápicos. Então, é fundamental ter essa questão de reconhecer e valorizar a experiência acumulada tanto do serviço de fitoterapia quanto do conhecimento tradicional sobre as plantas medicinais. Trazendo então um histórico de quais fitoterápicos nós temos no SUS. Então, a primeira vez que nós tivemos uma incorporação de fitoterápicos no SUS, em nível federal, foi em 2007, por meio da portaria 3237. Esta portaria 3237 é a portaria que, na época, ela era responsável pela questão do financiamento do componente básico da assistência farmacêutica. Como eu falei anteriormente, nessa época pensava-se em criar uma RENAFITO, ou seja, era uma Relação Nacional de Fitoterápicos que era separada da RENAME. Tá? Então, nessa época, nós não tínhamos então, a incorporação dos fitoterápicos na RENAME. Então, quando foi lançada essa portaria, 3237, incorporou-se os primeiros 2 fitoterápicos no componente básico da ciência farmacêutica, que foi a Maitênis ilicifolia, que é a espinheira santa, e o Micana glomerata, que é o guaco. Então, em 2007, nós tivemos os 2 primeiros fitoterápicos incluídos no SUS. E a componente básico da ciência farmacêutica, então, trabalha com aquele recurso tripartite, compra descentralizada, cada município incorporava, se quisesse ou não, um fitoterápico na rede. Em 2009, nós tivemos uma atualização dessa portaria, que é a portaria 2982. E aí, essa portaria, quando ela foi atualizada, foi incluído mais 6 novos fitoterápicos no elenco do componente básico em relação aos fitoterápicos. Então, a partir de 2009, passou-se de 2 para 8 fitoterápicos. Em 2010, teve uma nova atualização dessa portaria, passando a vigorar a 4217/2010 e manteve-se os 8 fitoterápicos, que mais para frente a gente vai ver quais são. Aí, fazendo uma pausa em relação a isso, nós tivemos em 2011 algumas alterações na Lei 8880, a questão da Lei 12.401, que deixou claro que a incorporação, a exclusão ou alteração pelo SUS de novos medicamentos, procedimentos, bem como a constituição ou alteração de protocolos clínicos, passa a ser assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. E lá deixa claramente que qualquer medicamento que estiver incorporado no SUS tem que estar na RENAME. E os fitoterápicos, eles são medicamentos, assim como outros medicamentos sintéticos, biológicos, etc. Então, a partir dessa alteração no decreto e na lei, os fitoterápicos tiveram que passar a fazer parte da RENAME. Tá? E aí uma coisa que é importante destacar é o seguinte: hoje em dia, a maioria dos fitoterápicos, o uso dele é na atenção básica. Então, a gente tem que tentar trabalhar com alguns critérios para a incorporação de fitoterápicos no SUS. Então, fitoterápicos de uso na atenção básica, preferencialmente plantas nativas ou exóticas adaptadas e seguindo uma regra da RENAME, com registro na Anvisa, evidência de segurança, eficácia, distribuição por biomas brasileiro e espécies da flora brasileira não ameaçada de extinção. Isso aí pensando na questão da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que quer trabalhar com toda a cadeia de plantas medicinais. Então a gente tem que pensar que a incorporação do fitoterápico no SUS, ele vai ser um tratamento a mais para o usuário, mas a gente tem que pensar que ele pode gerar toda uma cadeia de produção que pode gerar renda, etc., na localidade. Então, a partir disso, nós tivemos em 2012 a portaria 533 de 2012, que ela vai, então, estabelecer o elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Então, nós tivemos pela primeira vez os fitoterápicos dentro da RENAME. E aí nós passamos de 8 para 12 fitoterápicos. Tá? Então, até essa época, nós tínhamos a Comare, com aquela questão da comissão de atualização da RENAME, e nós tínhamos a Comafito para a atualização do elenco de fitoterápicos. Como o trabalho da Comafito já tinha sido iniciado, aproveitou-se parte do que tinha sido iniciado e conseguiu incorporar novos 4 fitoterápicos no elenco, que passaram a fazer parte, então, 12 fitoterápicos na RENAME. Em 2015 foi publicada a RENAME 2014, mantiveram-se os 12 fitoterápicos.
E aí, só como curiosidade, está aqui os 12 fitoterápicos que nós temos hoje na Rename. Então nós temos a primeira, que é a alcachofra, que é a Cinnaris colymus, Maithenus ilicifolia, que é a espinheira santa, Micana aglomerata, que é o guaco, Arpagophyta procumbens, que é a garra do diabo, Menta piperita, que é o hortelã, Aloe vera, que é a babosa, Oncaria tomentosa, que é a unha de gato, Esquino cerebitifolis, que é a aroeira, Glycine max, que é a soja, Plantago ovata, que é o plantago ou psyllium, Salix alba, que é o salgueiro, e Rhamnus purchiana, que é a cátedra sagrada. Esses são os 12 fitoterápicos que passaram a vigorar no elenco do SUS a partir de 2012. Esse ano já foi publicada uma nova Rename, Rename 2017. Ela também mantém os 12 fitoterápicos, mas em comparação com as Renames anteriores, ela traz um diferencial em relação aos fitoterápicos. Até a Rename anterior, a gente não deixava descrito na Rename a sua concentração ou a sua composição. Os fitoterápicos eles têm uma particularidade, que é a questão de como é que eu faço para determinar uma concentração para eles. Eles são diferentes dos medicamentos sintéticos que eu tenho lá, captopril 25mg, omeprazol 20mg. Então, no caso dos fitoterápicos, tem se trabalhado bastante com uma questão de marcadores. Tá? Então, acaba que a própria Anvisa, ao desenvolver as suas legislações para registro, ela desenvolveu algumas normas que falam principalmente de dose diária. Então, a Anvisa tem trabalhado muito com a questão da dose diária. Então, ela tem determinado um intervalo de uma concentração, no caso de um marcador, que é necessário para aquela dose diária. Então, na Rename 2017, nós trabalhamos com esse ponto. Então, por exemplo, a alcachofra fala que é de 24 a 48 miligramas de derivados de ácido cafeioquímico expressos em ácido clorogênico, dose diária. Então, se nós pegarmos diversas alcachofras de indústrias farmacêuticas que são produtoras, pode ser que nem todas tenham a mesma concentração lá naquela cápsula, naquela tintura, mas tem que pensar que tem que trabalhar com essa dose diária, e aí vai variar de acordo com o fabricante. Tá? Mas já é alguma coisa a mais em relação aos fitoterápicos. E a nossa intenção agora é tentar acrescentar novos fitoterápicos na Rename, incorporar novos fitoterápicos. Então, esse é um histórico, mais ou menos, do que a gente tem até hoje da incorporação de fitoterápicos no SUS. Então, de 2007 para cá, nesses últimos 10 anos, nós passamos de 2 para 12 fitoterápicos no elenco do componente básico. E aí, trazendo um pouco em relação ao foco do tema, que foi fitoterapia baseada em evidência, então, basicamente, o que a gente queria mostrar? A gente queria mostrar que não tem como você trabalhar com o fitoterápico da mesma forma que você trabalha com os medicamentos sintéticos, biológicos, etc. Tá? Eles têm algumas particularidades. E aí nós temos algumas publicações que vão ratificar isso, mostrar que realmente tem que ser um pouco diferenciado. E aí eu trago aqui uma primeira publicação que é da OMS, do ano 2000. Ou seja, ela tem já 17 anos, mas na verdade eu quis trazer essa publicação mesmo para mostrar a questão do histórico, ou seja, desde antigamente já se falava dessa questão do uso tradicional. E aí essa publicação ela vai trazer claramente, nós podemos ter evidências científicas e podemos ter evidências baseadas no uso tradicional. E aí, essa publicação ela vai dizer o seguinte, nós podemos trabalhar com uma composição de evidências. Então, você pode trabalhar com estudos observacionais, relatos de caso, estudos que cientificamente, pensando na pirâmide da efetividade da evidência, não são tão forte a sua evidência, mas a sua composição ela pode trazer informações que podem trazer segurança e efetividade para um fitoterápico de uso bem estabelecido. Tá? Então a gente vê claramente que a OMS desde 2000 já começa a trabalhar com essa questão do uso tradicional e essa composição de evidências, citando estudos observacionais, relatos de casos, que são fundamentais para você conseguir atingir essa sua evidência. Aí eu trouxe aqui uma outra publicação da OMS, que é uma publicação mais recente, que ela vai trazer a questão da estratégia da OMS sobre medicina tradicional. E ela vai trazer, então, algumas informações, algumas ações que os países membros têm que realizar nos próximos anos. Então, a gente fala que é uma estratégia que é de 2014 a 2023, então ela está vigente ainda. Ela vai trazer alguns conceitos na publicação, um deles medicina tradicional, que aí, basicamente, ela fala que é a soma de conhecimentos, habilidades e práticas baseadas em teorias, crenças e experiências de culturas diferentes, usados para manter a saúde e prevenir, diagnosticar, melhorar ou tratar doenças. E a medicina complementar, ou medicina alternativa, vai ser a questão das práticas de cuidado de saúde que não fazem parte de tradição ou medicina convencional de um país.
Tá? Ou seja, então ele vai trazer alguns conceitos e algumas ações que os países têm que realizar pensando no foco medicina tradicional e complementar. E aí ele trabalha com 3 grandes eixos, vamos colocar assim, que vão ser, primeiro, a construção de uma base de conhecimentos que permita a gestão dessa medicina tradicional e complementar por meio de políticas nacionais adequadas que compreendam e reconheçam seu papel e potencial. Segundo, reforço da garantia da qualidade, segurança e utilização adequada e efetividade da medicina tradicional complementar por meio da regulação de produtos, práticas e profissionais. E terceiro, promoção da cobertura universal de saúde, integrando os serviços de medicina tradicional complementar no serviço de saúde. Então a gente vê claramente que as políticas públicas ligadas com práticas integrativas, entre elas a fitoterapia, os esforços que a Anvisa tem realizado na questão do registro de fitoterápicos, e mais a questão de tentar incorporar essas práticas integrativas no SUS, já estão intimamente ligadas com o que a OMS já recomenda para os países em relação à medicina tradicional complementar. E aí nós temos aqui, então, algumas agências regulatórias no mundo e os fitoterápicos. Então aqui eu trouxe alguns casos que são bem interessantes em relação ao tema. Primeiro vai ser a EMA, que é a agência europeia. Depois eu falo um pouco da agência da Austrália, do Canadá e, por último, a situação do Brasil atualmente. Então, em relação à EMA, que é a agência então, europeia, lá na agência europeia eles têm um comitê, que é o HMPC, que é o Comitê para Análise de Produtos à Base de Plantas Medicinais. E aí eles classificam os fitoterápicos em 2 grupos: uso bem estabelecido e uso tradicional. Hoje, se você entrar no site do EMA e verificar a quantidade de monografias de fitoterápicos, você vai ter 156 monografias de fitoterápicos diferentes. Destas, 131 são de uso tradicional, 11 esse uso bem estabelecido e 14 monografias vão trazer informações de uso tradicional e uso bem estabelecido. Como assim? Então aqui eu trago alguns exemplos para a gente. Primeiro, um exemplo da monografia do Achillea millefolium. Tá? E aí, se você entra nessa monografia, você vai ver que ela toda vai estar ligada com o uso tradicional. Então, todas as informações que estão nessa monografia são informações de uso tradicional. Se você já pega a monografia do Plantago ovata, que inclusive está na Rename aqui no Brasil, ele vai ser informações de uso bem estabelecido, ou seja, são informações de ensaios clínicos, etc. E tem monografias, como o caso do ginkgo biloba, que tem informações tanto de uso bem estabelecido quanto de uso tradicional. Tá? Então, o que é importante destacar aqui é que a própria Europa ela trabalha com informações no seu comitê lá que analisa essa questão das plantas medicinais e fitoterápicos, com informações de ensaios clínicos, revisões sistemáticas, meta-análise, e aí essas informações elas vão entrar na questão do uso bem estabelecido, mas ela também trabalha com informações de traçabilidade de uso, e aí ela separa claramente. Tá? No final eu vou até colocar algumas informações de o que difere então um medicamento de seu uso tradicional desse mesmo medicamento em relação ao fitoterápico bem estabelecido. Outra agência regulatória que também trabalha com a questão dos fitoterápicos vai ser a agência da Austrália, e aí ela também vai classificar. E aí ela vai classificar muito a questão da indicação, tá? A indicação daquele fitoterápico. E essa indicação ela pode ser baseada em uso tradicional e evidência científica. E aí, para a Austrália, eles separam claramente e falam que para você ter informações de uso tradicional, você tem que ter informações de 3 gerações, que para eles representam 75 anos. E quais são as fontes dessas informações? Farmacopeias, monografias, publicações de agências regulatórias nacionais, textos, e aí eles relatam que para você, então, fazer uma indicação baseada no uso tradicional, tem que ser uma indicação não específica. Porque a gente fala que são indicações mais gerais. Já a evidência científica, ele deixa claro que tem que ser estudos em humanos. Então lá, se você tem um estudo que não é em humano, estudo in vitro, você não consegue então usar como evidência científica. Tá? E aí as fontes vão ser revisões sistemáticas, ensaios clínicos, tá? E a indicação passa a ser uma indicação específica, até porque vai estar ligada com a indicação que foi trabalhada no estudo que você realizou. Mas, reforçando o que a gente viu então com a agência da Europa, tanto a Europa como a Austrália, eles reconhecem a questão do uso tradicional e separam da questão da evidência científica.
E até lá na agência da Austrália tem até um fluxograma que ele vai, então, deixar claramente que você pode ter indicações não específicas, científicas, indicações não específicas tradicionais, indicações específicas tradicionais e indicações específicas científicas. O fato não importa qual que é o tipo de indicação que você tem, o que importa é se você consegue comprovar essa indicação, ou seja, você consegue ter evidência que suporta essa indicação. Se você consegue ter alguma evidência que suporta essa indicação, então ok, você consegue então acrescentar aquela indicação para aquele fitoterápico. Se infelizmente aquela indicação que você está tentando evidenciar, você não conseguiu evidência suficiente, tanto a questão da tradicionalidade quanto a questão científica, então você tem que descartar essa evidência. Outro seria uma agência então, do Canadá, que ele vai separar então os produtos tradicionais em relação a informações farmacopeicas. Então lá no Canadá ele já vai trabalhar um pouco diferente, ele vai dizer que você pode ter informações farmacopeicas para subsidiar e ratificar esse uso, e aí ele fala claramente no guia que uma referência farmacopeica é suficiente para ratificar o uso, desde que a formulação descrita seja idêntica à que está sendo utilizada. Se você não tem uma referência farmacopeica, então você tem que usar demais evidências. E aí ele fala que você tem que usar então 2 referências independentes e confiáveis, que podem ser alguns outros livros que são reconhecidos pela Agência do Canadá, ou algum outro artigo do observacional, mas que são duas referências independentes e confiáveis. E aí chegamos então no Brasil, e aí temos o que a Anvisa tem feito em relação a esse tema então. A Anvisa então ela separa em 2 termos. Primeiro, medicamento fitoterápico e o outro, produto tradicional fitoterápico. Então, a Anvisa hoje em dia ela fala que o medicamento fitoterápico vai ser aquele então, obtido com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais, cuja segurança e eficácia sejam baseadas em evidências clínicas e que sejam caracterizados pela constância de sua qualidade. Tá. Já o PTF, ou Produto Tradicional Fitoterápico, ele também vai ser emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais, cuja segurança e efetividade sejam baseadas em dados de uso seguro e efetivo publicados na literatura técnico-científica e que sejam concebidos para serem utilizados sem a vigilância de um médico para fins de diagnóstico, prescrição ou monitorização. Então, a Anvisa também tem trabalhado em consonância com o que a OMS fala, com o que a Agência da Europa fala, a Agência da Austrália, do Canadá. E é importante destacar que a gente não pode considerar como fitoterápico ou como produto tradicional fitoterápico aqueles medicamentos que incluem em sua composição substâncias ativas isoladas ou altamente purificadas. Isso aí é só mesmo para algumas pessoas às vezes confundem. Nem tudo aquilo que foi feito à base de planta é fitoterápico. Se você fez uma purificação, se você fez se você isolou algum princípio ativo, ele deixa de ser fitoterápico. Você pode ter uma formulação que tem vários extratos de plantas, mas se você incorporou um princípio ativo isolado, mesmo que de origem vegetal, também não passa a ser mais um fitoterápico. Tá? E aí, essa RDC 26 de 2014, que está vigente, que fala sobre a questão do registro de fitoterápicos no Brasil, ela vai então trazer para cada um dos termos. Então, medicamento fitoterápico. Para você registrar como medicamento fitoterápico, você pode utilizar o item ensaios não clínicos e clínicos de eficácia e segurança, ou registro simplificado, que eu vou mostrar daqui a pouco. Já o produto tradicional fitoterápico, você pode comprovar o uso seguro e efetivo por um período mínimo de 30 anos, ou o registro simplificado. E aí, o que seria então esse registro simplificado? Registro simplificado, nós temos, a Anvisa publicou em 2014 a Instrução Normativa número 2, que vai ser uma lista com alguns fitoterápicos que vão estar nessa lista, que simplifica o registro. Tá? Ou seja, se a indústria que quer registrar aquele fitoterápico seguir o que está naquele registro simplificado, é mais fácil para ela. Então, você tem 2 listas. Você tem uma lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado e você tem uma lista de produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado. Além disso, a Anvisa passou a reconhecer que aquelas monografias que eu mostrei inicialmente de fitoterápicos da Comunidade Europeia, do EMA, elas também podem ser utilizadas para registrar.
E aí, se você utiliza uma monografia de fitoterápico de uso bem estabelecido, então você consegue registrar como um medicamento fitoterápico. Se você, por exemplo, aquela que eu mostrei do Plantagovata. Se você utiliza, por exemplo, uma monografia de fitoterápico de uso tradicional, você registra como produto tradicional fitoterápico, como exemplo aquele que eu mostrei da Quileia millefolium. Então, até essa RDC, a Anvisa já trabalhava com a questão do registro simplificado, mas era restrito à instrução normativa que estava vigente na época. A partir dessa RDC 26, incorporou-se uma centena de novos fitoterápicos, já que eles permitem que você utilize as monografias já existentes na comunidade europeia, no caso da agência do EMA, para registrar os fitoterápicos e os PTFs. E aí, de forma geral, uma coisa que a gente percebe claramente é que o medicamento fitoterápico tradicional, então a gente sabe que ele não tem a evidência, muitas vezes, que vem de um ensaio clínico, de uma revisão sistemática, etc. Então, ele somente poderá ser usado quando houver, primeiro, indicação de uso episódico ou curto período de tempo. Então, normalmente, esses fitoterápicos tradicionais, eles vão ser, então, utilizados por um período de tempo bem curto. Indicação para doenças de baixa gravidade, então aí já restringe basicamente para a atenção básica. É fundamental que nós tenhamos essa coerência da indicação terapêutica proposta com as comprovadas pelo uso tradicional, que você não tenha risco tóxico ao usuário, nem substâncias ou grupos de substâncias químicas tóxicas, e que você consiga comprovar a continuidade de uso seguro. E aí, essa comprovação de continuidade de uso seguro pode variar dependendo do local. A Anvisa reconhece 30 anos, a Austrália reconhece por 75 anos, então isso vai variar. Tá? Então, o que a gente percebe claramente é que esses produtos tradicionais fitoterápicos, eles são medicamentos. Então, aqui no Brasil, por exemplo, na Europa, em outros locais, eles reconhecem como fitoterápico, como medicamento, tá? E aí ele só vai ter, então, critérios para você, então, ter evidências diferenciadas, consequentemente, critérios de uso também um pouco diferenciados do que os medicamentos fitoterápicos com comprovação de evidência por meio de ensaios clínicos, revisões sistemáticas, etc. Aí eu trago aqui um exemplo, que é da Calendula officinalis, que é a calêndula, que nós temos, por exemplo, aqui, evidências científicas. Então, alguns ensaios clínicos nos mostram, por exemplo, prevenção da dermatite por radioterapia. Então, eu trouxe dois ensaios clínicos, o primeiro de 2004 e o segundo de 2015, que é um ensaio clínico duplo cego, que vai verificar a questão da prevenção, o primeiro, e prevenção e tratamento da dermatite por radioterapia. Tá? E aí, no final, ele conclui que a calêndula ela teve uma boa resposta em relação ao que foi proposto. Só que nós temos outras evidências, diversas evidências, que mostram outras indicações, no caso, para a calêndula. Então, nós temos a SCOP, que vai trazer inflamações menores da pele e da mucosa. A Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals também vai trazer questão de inflamação de pele e mucosa. A Commission E, da Alemanha, também inflamação da mucosa oral, faringe e pele. Nós temos citações da calêndula na Farmacopeia Brasileira, quarta edição, na Farmacopeia Europeia, na Farmacopeia Britânica, na Farmacopeia Francesa. E na monografias da OMS, tá? Também vai trazer a questão dessa inflamação de pele, mucosa oral e feridas. Então, o que a gente vê claramente? Nós temos evidências científicas por meio de ensaios clínicos de uma indicação bastante específica, que vai ser prevenção e tratamento de dermatites por radioterapia, mas nós temos diversas outras referências que vão trazer proposta de indicação para inflamações de pele, mucosa oral e feridas, o que então mostra mais uma vez que nós precisamos trabalhar em conjunto. Nós precisamos então trabalhar com a questão da evidência clínica por meio de ensaios clínicos e revisões sistemáticas e também as evidências de uso tradicional. E aí eu trago aqui um pouco do que tem sido realizado lá no Departamento de Ciência Farmacêutica e até mesmo para também separar um pouco que algumas pessoas costumam confundir. Então nós temos a Rename, e a Rename, então, vai ser o elenco de medicamentos que estão no SUS. Hoje em dia, nós temos, então, 12 fitoterápicos que estão na Rename. Os 12 fitoterápicos eles vão estar no anexo 1 da Rename, ou seja, componente básico da ciência farmacêutica. Então, hoje em dia, é compra descentralizada, o município recebe aquele recurso tripartite e ele vai incluir no seu elenco municipal se quiser ou não.
Em 2009, o Ministério da Saúde ele publicou a RENSUS, que é a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS, com 71 espécies. Essa RENSUS, na verdade, na época teve uma comissão com vários pesquisadores, profissionais de saúde, farmacêuticos e médicos que participavam de programas de fitoterapia em diferentes regiões do Brasil. E são espécies que são bastante utilizadas, ou que eram bastante utilizadas na época, em programas de fitoterapia. E chegou-se numa lista final de 71 espécies. Na verdade, a RENSUS é uma lista de quê? Uma lista de espécies que tem alguma lacuna de pesquisa. Então, são espécies que eram utilizadas, mas não se tinha 100% de certeza se ela era segura ou se ela era efetiva. Tá? Então, o que o Departamento de Ciências Farmacêuticas começou a fazer, então, é desenvolver monografias dessas 71 espécies para tomada de decisão, que pode ser encaminhada para a linha de pesquisa, regulamentação, produção, prescrição, dependendo do que você tem de cada uma das espécies medicinais. Então, nós já tivemos... Então, na verdade, é assim, quando trata-se de alguns bolsistas, já tem um formulário pré-estabelecido de como é que tem que ser a monografia. Ele tem que buscar tudo que tem já publicado em artigos, textos, livros, farmacopeias sobre essa espécie vegetal e descrever na monografia. Nós já tivemos, então, 2 consultas públicas que já foram finalizadas, uma em 2014 e uma em 2016. Então, 18 monografias já estão finalizadas, já está até em fase de diagramação pela editora para ser publicada. Mas nós temos uma consulta pública que está vigente, tá? Que eu achei interessante trazer aqui para relatar para vocês, que ela foi publicada em 5 de setembro, então é uma consulta pública que ela vai estar vigente até 10 de dezembro de 2017, onde nós trazemos mais de 16 espécies que estão em consulta pública, que foram monografias que foram elaboradas, e a gente achou fundamental passar por consulta pública antes de publicar essas monografias, até porque pode ser que tenha algum artigo, ou algum texto, algum material que saiu posterior à elaboração da monografia, ou mesmo algum artigo que não foi encontrado nas bases de dados, mas algumas pessoas podem ter com informações que podem acrescentar, tanto informação de segurança, toxicidade, etc., para cada uma dessas espécies. Então, quem puder, ou quem conhecer pessoas que trabalham com alguma dessas espécies e puder contribuir, a gente acha que é fundamental. Aqui eu trago, então, o site do programa, que é o www.saude.gov.br/fitoterápicos. Nele a gente traz informações sobre a política, sobre os eventos que têm sido realizados, sobre os projetos que nós apoiamos durante os últimos anos, sobre essa questão das monografias, até porque a nossa intenção é finalizar essas monografias no próximo ano. Então, quem quiser ter mais informações sobre a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, e mesmo ajudar também com a gente, entra no nosso site, que a gente sempre coloca informações atualizadas sobre a política. E, até pensando na questão das redes sociais, nós temos uma fanpage, que é o facebook.com/pnpmf, que a gente sempre também coloca informações atualizadas, colocamos a questão do Conitec Evidência, a consulta pública. Então, tudo aqui de informação que nós temos da política e atualização, a gente coloca aí. A gente sabe que é uma forma mais fácil das pessoas verem nas redes sociais. Então, outra forma também de ter contato e informações sobre as ações da política. E é isso. Espero ter conseguido trazer algumas informações sobre a questão da fitoterapia baseada em evidência. O que a gente quer mostrar, na verdade, é essa questão que, para fitoterápicos, não dá para trabalhar somente com ensaios clínicos e revisões temáticas, até porque, infelizmente, nós não temos tantos ensaios clínicos, principalmente de plantas nativas, tá? Mas é importante destacar que a Organização Mundial de Saúde, as agências regulatórias do mundo inteiro já estão utilizando a questão da tracionalidade de uso como uma forma de você garantir evidência, segurança e efetividade. E aí, a Anvisa já está atrelada com isso, então é fundamental que a gente consiga então ter esses estudos e mostrar que é possível sim você garantir segurança, eficácia ou efetividade de fitoterápicos utilizando outros tipos de estudos que não sejam os estudos clínicos e sim a questão do uso tradicional. É isso, espero que tenha conseguido passar alguma coisa e vamos ver agora a questão das perguntas, se alguém tiver, para a gente tentar fazer uma discussão legal. Certo. Obrigada, Benilson. Foi ótima a tua explanação.
Eu achei bem interessante essa questão do uso tradicional, né? Porque é uma maneira de valorizar a sabedoria popular, né? E o povo tem essa sabedoria, e é uma sabedoria milenar, né? Em muitos casos. E também achei interessante o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que você falou no começo que é um programa que tem sociedade civil e governo, né? No Comitê Nacional, sim. No Comitê Nacional. E como que a sociedade civil participa nesse caso? E aí, na verdade, nós temos então o Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Ele vai ter então a composição do governo, que vão ser os ministérios que estão envolvidos com a política, além da Anvisa, Fiocruz e Casa Civil. E aí então nós temos 13 representantes do governo e também 13 representantes da sociedade civil. 13. Agricultura, cultura familiar, os biomas brasileiros, a questão da indústria, da manipulação, CONAS, CONASEMS. Então a função é a gente trabalhar conjuntamente, sociedade civil e governo, e pensar nas ações que são fundamentais para desenvolver a política. Então o governo e a sociedade civil trabalham junto, monitorando e avaliando as ações da política. Legal, interessante. Sim. Então hoje a gente teve conosco aqui, conectado por meio da videoconferência, o pessoal da UFMG. Queria ver se vocês têm alguma pergunta, algum comentário sobre o tema de hoje. Não? Então a gente recebeu algumas perguntas. Sim, não, só sim. agradecer mesmo pela palestra do Benício e foi muito interessante entender um pouco da pesquisa em relação a isso, né, que ela é bem diferente em relação aos medicamentos sintéticos. Só agradecer mesmo a brilhante palestra dele. Obrigado. Obrigada. A gente recebeu algumas perguntas por e-mail. A Flávia Fernandes pergunta, Benilson, como a cannabis sativa é ou pode ser classificada? E qual a perspectiva brasileira no cultivo da maconha medicinal? Tá. Esse tema está bastante alto hoje em dia. A cannabis, o que a gente sabe da cannabis em relação a essa questão de medicamento, tá? Nós temos uma RDC na Anvisa, que é a RDC 66 de 2016, que ela permite então a manipulação e prescrição de medicamentos com cannabis, tá? Mas em relação à questão do cultivo, ainda tem uma proibição, que é uma questão mesmo da lei. Então hoje em dia não é permitido o cultivo da cannabis sativa, mesmo que você tente utilizar como medicamento, tá? O que nós sabemos é que algumas decisões liminares com autorização para o cultivo particular, quando você tem às vezes um portador de doença, mas isso é uma questão que está mais ligada com a questão da Anvisa e Polícia Federal em relação ao medicamento, dessa questão do cultivo para permissão para utilizar como medicamento fitoterápico. Tá? E essas limitações, inclusive, eu tenho lido e ouvido alguns colegas que estudam mais a fundo esse tema, tem inclusive limitado as pesquisas, né, no Brasil. Sim, um pouco sim. Porque você não consegue o cultivo da planta. Precisa de permissão, de importação e tal. A gente recebeu mais alguma pergunta? Bom, você queria falar mais alguma coisa, Benilson? Não, mas eu queria mesmo agradecer mesmo o convite. Eu acho que é um tema bastante polêmico, até porque infelizmente nem todos acreditam na questão dessa traçabilidade de uso como uma fonte de evidência. A gente sabe que isso é difícil, até pela questão da rigidez às vezes da TS em si. Mas a gente espera que esse tema a gente possa discutir mais vezes, trazer novos temas ligados ao assunto para tentar, às vezes, incluir essa discussão em alguns outros temáticos, outros eventos. E estamos trabalhando fortemente lá no Departamento de Ciência Farmacêutica, eu e a equipe toda, para tentar incluir novos fitoterápicos no SUS e para tentar desenvolver as ações da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos também no Brasil. E desde já agradeço, muito obrigado. Só isso mesmo. Obrigada. A gente recebe muitas questões e perguntas sobre como que algumas doenças ou algumas tecnologias têm as suas particularidades, as suas peculiaridades, mas assim como o Benilson mostrou hoje aqui, né, em relação aos fitoterápicos, a gente tem maneiras diferentes de avaliar e utilizando as evidências, né? Você pode utilizar as evidências mesmo que seja de uma outra maneira, né? Então, a gente recebe muito mas como que vocês avaliam a doença rara ou outra doença? A gente está atento a isso, a gente sabe que precisa avaliar de uma maneira diferenciada, né? Mas é preciso sempre utilizar as evidências disponíveis e as melhores que estão disponíveis atualmente, né? Então, acho que é isso que você mostrou aqui.
Olha, a gente recebeu mais uma pergunta, Benilson. Enquanto a gente ainda tem tempo, então eu vou fazer essa pergunta aqui. Existe algum interesse do governo em financiamento para o desenvolvimento de farmácias vivas / farmácias verdes para fomentar a disponibilidade de medicamentos tradicionais fitoterápicos na atenção básica? Boa pergunta. Na verdade, nós já, desde 2012 para cá, nós tivemos alguns editais para apoiar alguns projetos de plantas medicinais e fitoterápicos. Alguns desses projetos de plantas medicinais que foram apoiados, o recurso foi fundo a fundo para a Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde, e alguns deles trabalhavam com farmácias vivas, que é uma temática que é fundamental hoje em dia. É um projeto que nasceu no Ceará, um projeto de extensão do professor Matos, e que já está disseminado. Inclusive é uma portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria 886 de 2010, que reconhece a farmácia viva no SUS. Então, muitos municípios preferem, às vezes, ter uma farmácia viva, como aqui no caso do Distrito Federal, Brasília tem uma farmácia viva há mais de 25 anos, e eles desenvolvem seus medicamentos. Qual que é a vantagem da farmácia viva? Que eles conseguem trabalhar com plantas da sua localidade. Então, às vezes, você tem alguma peculiaridade, alguma especificidade de algumas plantas, você consegue trabalhar com elas, farmácia viva, tá? O que eu posso adiantar é que a gente está trabalhando numa possibilidade de apoiar novos projetos, que vai ter também a questão da farmácia viva. E aí a dica que eu dou é que fique atento no nosso site, que se sair alguma coisa nova vai estar lá. Mas estamos trabalhando com essa questão da farmácia viva, em parceria com a universidade, para aliar essa questão do uso tradicional, conhecimento científico, extensão universitária. Então, estamos trabalhando com essa temática para continuar desenvolvendo e apoiando farmácias vivas e plantas medicinais e fitoterápicos. Ainda nesse sentido, a doutora Evanildes, que fez essa pergunta, ainda fez mais duas. Ela perguntou se existe interesse do Ministério em fomentar formação, atualização, reciclagem para médicos, para poder dispensar esses medicamentos tradicionais, né, fitoterápicos, e como o Ministério considera a dispensação por outros profissionais, além dos médicos, né, Não, ela perguntou por outros profissionais daqueles dos quais não se exige receita, dos medicamentos que não se exige receita. Tá. Aí eu vou falar em relação à primeira pergunta da capacitação, tá? Em 2012 nós fizemos uma capacitação para médicos do SUS, que foi um curso à distância com foco nos fitoterápicos da Rename, na época eram só 8. O que eu posso adiantar é que a gente já está trabalhando para o ano que vem capacitar novos profissionais, e os médicos vão estar envolvidos nessa capacitação, até porque uma coisa que nós temos que destacar é qualquer medicamento, não vou nem dizer só fitoterápico, qualquer medicamento que seja dispensado no SUS exige uma prescrição, tá? Então, mesmo a maioria dos fitoterápicos não serem de fitoterápicos que precisam de prescrição, mas no SUS precisa da prescrição. Então, por mais que a gente apoie incluir fitoterápicos, mas se não tiver o profissional, no caso o médico, o prescritor, capacitado para prescrever, não vai adiantar ter esse fitoterápico na ponta se não ter a dispensação e a prescrição. E o prescritor tem que ser o médico. E aí, no caso, em relação ao prescritor, nós temos que a maioria deles, no caso, é o médico, por causa dos fitoterápicos que nós temos hoje na Rename, então envolve o médico. E essa questão de outros profissionais como prescritor é uma coisa que envolve muito a questão dos conselhos de classe. O que eu sei é que tem alguns locais que você tem alguns protocolos que aí permite que outros profissionais, no caso enfermeiro, prescreva. Então, mas é uma coisa muito local, não tem uma decisão específica do Ministério da Saúde sobre essa questão de prescrição para outros profissionais ainda. Tá? Mas em relação à capacitação, no ano que vem nós estamos já para tentar lançar no primeiro semestre uma capacitação grande para capacitar médicos do SUS com foco na prescrição dos fitoterápicos da Rename. Acho que é isso, né? Obrigada então por ter atendido o nosso convite. E foi ótima a explanação. Realmente a gente precisa falar mais sobre esse assunto, muito interessante. Interessa a todos nós, né? Mesmo os mais jovens, até os mais velhos que tem aquela receitinha sempre, né? De medicamento, de chazinho. Então é isso. Obrigada, gente. O nosso próximo programa, então, será no dia 16 de novembro. E o tema vai ser publicado em breve no nosso site. Oi? 20 de novembro. Tá lá no 16, né? 16 na reunião. Bom, então nosso tema vai ser publicado em breve no nosso site, nossa próxima videoconferência. E a gente espera vocês, tá bom? Um abraço e boa tarde. Tchau, tchau.